Boa noite, amigos, ou bom dia, depende da hora que vocês vão ouvir essa nossa apresentação. É um momento de gratidão, né, a nossa Alvani, uma pessoa de grande importância para o movimento espírita brasileiro, uma pessoa com grande capacidade didática e que organizou, dentre outros grandes trabalhos, aquelas apostilas, né, da Federação Espírita Brasileira. Conheço a Alvani há mais de 20 anos, tenho admiração e respeito pelo seu trabalho e a sua pessoa, e principalmente por essa fase em que ela vem desenvolvendo e aprofundando, né, com o seu saber permanente, com sua capacidade de investigativa, criativa e desbravando os caminhos da tecnologia. Tem que parabenizar, porque muitos mal conhecem ou mal se interessam por essa área e ela vem buscando aperfeiçoar cada vez mais e mantendo um programa, um trabalho belo sobre o Evangelho, com toda a sua capacidade, e estou aqui agradecido por estar podendo participar com ela. O tema é sobre Jesus e Humanidade, relativo ao livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles. Falar de Jesus é uma necessidade contínua. Não temos uma informação muito detalhada sobre tantos aspectos da vida dele como gostaríamos. Afinal, foram mais de 3 anos de messianato, é um trabalho, um tempo longo de atividades cotidianas, mas destaca-se nessa alma que para o livro dos Espíritos, né, foi o espírito de maior evolução sobre a Terra. Destaca-se, dentre outras qualidades, a sua capacidade de ter empatia, ter sensibilidade, ter compaixão com pessoas, com situações, não importando idade, origem, não importando sexo ou a condição religiosa da pessoa. Jesus se destaca, dentre outros valores, por uma profunda psicologia de neutralidade, ou seja, ele consegue conviver com os diferentes de forma diferente. Ele sabe lidar e falar com a criança por ser criança, com o adulto com as perspectivas do adulto, com o jovem com os temores ou ansiedade do jovem. Essa sua psicologia inata, fruto da evolução da alma que ele é, conforme Emmanuel nos fala, na Evolução em Dois Mundos, em A Caminho da Luz, Jesus ajudou a compor o sistema solar, algo que se deu aí em torno de 4,5 bilhões de anos atrás, ou um pouco mais. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. É uma alma, portanto, de uma grande experiência multibilenar, né? Não é multimilenar. Daí a capacidade que ele tinha de convivendo com pessoas há 2.000 anos atrás, pessoas de vários caracteres e personalidade, mas também pessoas de religiosidade distinta, de temperanças ou de intemperanças, pessoas desprovidas muitas vezes da espiritualidade, com visões muito materialistas, muito terra a terra. Ele compreendia essa disparidade, essa riqueza, vamos chamar assim, né, de possibilidade na relação humana. Daí a sua grande experiência como espírito, ao longo dos milênios, facilitava para ele conviver com aquela gente que o via não exatamente como a missão específica que ele pretendeu trazer, mas o via como um homem influente de poder, talvez um príncipe de outras terras, que vinha para Jerusalém, vinha para as regiões onde ele frequentava mais intensamente, como se viesse em missão, ou de conquistas materiais, ou de comércio. Não era visto exatamente no ângulo da religiosidade e espiritualidade que nós compreendemos agora como espíritas. Certamente nós, quando estivemos lá, também o víamos dentro de uma perspectiva de esperança, de tirar o jugo romano de sobre o povo daquela região,
ou algo equivalente. Essa sua capacidade de neutralidade que eu falei vai concordar com o fato dele não ter criado sistemas, não ter criado um método específico, não ter escrito coisas para deixar para a posteridade. Jesus vivenciou, ele usou o vocabulário daquela gente. Ele falou do alqueire, da trave, ele falava da ovelha, ele falava do camelo numa corda, a agulha, ele falava daquilo que aquela coletividade convivia, usava no dia a dia, né? Ele usa um marketing de uma comunicação objetiva. As pessoas o compreendiam pela sua linguagem, que tratava das coisas corriqueiras para aquela gente. Quando nós vemos ele exemplificar, né, as várias sementes joelhadas em solos diferentes, correspondendo aos nossos vários sentimentos que nós temos em relação à espiritualidade, à evolução como pessoas, ele colocando a possibilidade de nós administrarmos nossas vidas, né, dar conta da tua administração. Quando ele coloca que vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele coloca que o Pai é bom e justo, só Ele, e não daria uma pedra àquele que pede um pão, nem uma espada àquele que pede um peixe. Ele vai colocando o Deus no universo do possível, do acessível. Ele não coloca Deus como um ente distante, inacessível para ele ou para nós. Ele o traz para a nossa realidade cotidiana, né? Isso é uma mudança muito forte da perspectiva de enxergar Deus, né? Que secularmente era algo temerário, era algo até de ordem da vingança, né? Das guerras. E Jesus o traz como amor, como perdão, como compaixão, como solidariedade, como convivência, né, diária. Ele próprio convive nas suas orações, seus momentos de meditação, com a realidade divina de uma forma muito intimista, muito cotidiana. As pessoas estranhavam as concentrações enormes que ele tinha em certos momentos para verter seu pensamento para o Criador, pedindo forças, pedindo intuições, certamente, dentro da sua missão complexa. Afinal, um espírito de grande hierarquia dentro do universo humano de crianças, né? Crianças rebeldes, crianças irracíveis, crianças muitas vezes transgressoras, muitas delas com o senso de injustiça latente ou de violência, de orgulho, vaidade. Era difícil para ele, uma alma refinada, conviver com toda essa infantilidade terrena, não é? E que trazia muitas dores, trazia muitas situações de angústia para as pessoas, de lágrimas, né? Viuvez, orfandade. Jesus sabia que não era um ambiente simples, né, e fácil de convivência, era muito complexo. Então, o seu senso de humanidade, ajudando pessoas, o cego, a hemorroíça, a pessoa da mão hidrópica, o leproso, o paralítico, né? Essas várias curas que são relatadas, estudadas muito bem lá na Gênese, o livro A Gênese, capítulo 15, vai mostrar um senso de humanidade contínuo que Jesus tem, né? E que exerceu aqui entre nós, mostrando, quando possível, a atuação direta para um passe ou um exercício de cura, diretamente ou indiretamente, com uma mulher que toca as suas vestes, né, e se sente curada de um fluxo hemorrágico. Ele exercita esse senso de humanidade, compreendendo as pessoas nas suas necessidades kármicas, nem sempre as olhando de frente, como é o caso da mulher, que ele a cura através do toque dela nas vestes dele, mas a aura que ele irradiava de amor, de compaixão, enfim, era uma marca registrada. Onde quer que ele estivesse, sua aura de afetividade, de amor, atraía multidões. No livro
História que os Espíritos Contaram, de Hermínio Miranda, um grande autor brasileiro. Ele vai falar de um espírito que ele doutrinou, vários espíritos, alguns deles anos, décadas, né? Foi o caso de um espírito que tinha origem lá na Atlântida e que tinha muito poder ao longo das reencarnações. Ele doutrina há muitos anos esse espírito. E nesse livro Jesus vai contar, Hermínio conta a história de um espírito que ele doutrina que tinha ódio ainda de Jesus. E Hermínio questiona ele, mas o que é que houve? Ele diz, porque a minha esposa, ela seguiu Jesus e me abandonou. E Hermínio disse, mas isso foi quando? Isso tem 2000 anos. Mas para aquele espírito, aquela situação de perda, né, de abandono da esposa para seguir o Cristo, era imperdoável. Eram os preconceitos fortes do momento que se vivia. E o abandono dessa ordem para aquele homem era algo imperdoável. Então, Hermínio vai doutrinar ele e vai perceber, né, que o impacto da passagem do Cristo era muito forte. O magnetismo que ele exercia sobre as pessoas, né, era pleno. Mesmo aqueles que consideravam seus inimigos, ou aqueles que não tinham uma intimidade com o trabalho messiânico dele, o descreviam de forma positiva, admirável, né, com respeito. Há descrições sobre o rosto do Cristo, seu semblante, sua serenidade, sua maturidade espiritual, vamos dizer assim, feitas ao longo da história, que mostravam a admiração daqueles que conviviam com ele. Era o impacto da aura, o impacto do amor sobre as pessoas, né? Quando nós vamos encontrar nas várias vivificações do Cristo, esse exercício contínuo de serenidade e de busca de neutralidade para lidar com as pessoas, é porque ele sabia que os seus gestos, suas palavras pesavam, eram ouvidas, eram refletidas, e muitos o tinham como alguém que teria que ser seguido, né? Um missionário salvador. Então ele sabia do cuidado que ele tinha que exercer com as palavras, né? Quando falava de ânimo, de incentivo, de positividade, ele sabia medir suas palavras para deixar as pessoas felizes, autoconfiantes. Segundo uma psicóloga alemã, ela, num livro chamado Jesus, o maior psicólogo do seu tempo, ela vai relatar dessa natureza e de conhecimento psicológico de Jesus, vamos chamar assim. Nas várias situações que ela relata, ela vai verificar o quanto ele é sereno e maduro para deixar as pessoas à vontade para ser o que são, mas também para alertar elas das possibilidades que elas têm de serem melhores do que já são. Ele está sempre colocando para elas a possibilidade do para frente, para o alto, como diria Leopoldo Machado, né? Avancem, cresçam, administrem suas decisões, né? Quando uma certa feita um dos seus discípulos vai estar com ele reclamando de que uma pessoa da cidade estava tentando fazer curas, e o discípulo, os mais próximos deles, era meio enciumado, né? Porque, claro, sob a guarda, né? O guarda-chuva de amor e proteção de Jesus, eles se sentiam muito seguros, mas também se sentiam-se exclusivos. Aí um pouquinho de vaidade funcionava também, né? E quando ele chega para Jesus para reclamar, Jesus pergunta ao discípulo se ele tinha notícia de que as pessoas que aquele sujeito estava tentando curar, se realmente melhoraram. Os discípulos disseram sim, a informação é de que elas melhoraram, houve uma melhora. Aí Jesus disse, olha, se aquele homem que cura não é contra nós, ele é por nós. Ou seja, ele também pode curar. Não só vocês, não só eu, né? Vós sois deuses, dizia ele. Mas outras pessoas também podem curar. Não somos só apenas nós. Então, ele estava sempre alertando as pessoas para sair do ambiente da exclusividade ou do reducionismo, né? E pensar amplo, pensar de forma irrestrita, além das fronteiras dos preconceitos, né? Que eram muito fortes naquele período. Ele tem um total domínio sobre a natureza, sobre a mediunidade, sobre o psiquismo, né?
os vários exemplos de mediunidade na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, é até tema de um livro de Hermínio Miranda, né? Mediunidade na Bíblia, ou no Evangelho, algo assim. São dezenas de situações em que a mediunidade está presente. E o Cristo, na sua evolução natural, exerce essa capacidade, horas de clarividência, horas de cura imediata, rápida, horas de cura com reaplicações, né? Transfiguração do Tabor. Existem várias situações em que o Cristo exercita a sua potencialidade divina. Ele está sempre relembrando as pessoas da capacidade que elas tinham de superação das suas dificuldades, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eram cobrados impostos, isso era injusto muitas vezes, as pessoas sofriam, mas ele dizia: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O romano lhe cobra impostos, tem de pagar, evitaria punições, etc. Mas o que é de Deus, o que é a oração, o que é a fé, o que é a dedicação profunda a um Deus amorável, a um Deus protetor, a um Deus progressista também, ele despertava as pessoas para isso. Não para ficarem subjugadas apenas pelo lado da moeda, dos impostos, do maltrato, mas que elas se elevassem pelo lado da espiritualidade, da fé, que era irrestrita, era ilimitada, né? Se a moeda era um valor fixo a pagar, a fé e a confiança em Deus era um valor infinito, que não tinha limites. Cada um, despertado por ele desses valores, desenvolvia dentro de si, com suas exemplificações no lar ou na sociedade, essa fé profunda em um Deus que ajudaria, que protegeria. Consta que os cristãos sofriam massacres nos circos romanos, né? Mas que muitos deles, contritos, oravam enquanto eram lacerados pelas feras, né? Tinham uma paz interna, uma confiança interna profunda de que morriam não à toa, morriam por uma causa, por um ideal muito mais amplo do que eles próprios percebiam, né? Joana de Cusa vive esse drama, casada com Cusa, o intendente romano, que tinha cargos relevantes na área administrativa. Ela, entretanto, tinha uma paixão, tinha um afeto por Jesus e busca encontrar-se nas catacumbas, nas eclésias, primeiras igrejas, daqueles cultos, daqueles eventos em que ele estava presente. E ela um certo dia, ela vestida com roupas da sua ama, na sua dama de companhia, vamos chamar assim, pessoas mais simples, a roupa mais simples, ela vai ser presa por várias outras pessoas e vai sofrer, vai ser levada à fogueira. Ela não nega a sua condição de ser uma pessoa seguidora de Jesus. Ela não coloca em primeiro plano ser esposa do intendente, mas sim ser a mulher de fé que acompanha Jesus e confia nele, né? É doloroso esse momento, claro, mas ela exerce uma fé profunda, porque ela sabia que o senso de humanidade do Cristo era muito mais além do que aquilo que nós podíamos conceber ou perceber. Então, é um tema amplo, belo, é o dia a dia nosso, quando nós oramos, confiamos que ele está presente em algum nível, né? Ele ou seus assessores, não precisamos estar exatamente com Jesus, mas é um ente que aqui na Terra deixou marcas profundas do valor da prece, da oração, do amor ao próximo, da caridade, da solidariedade, do perdão, da paciência, mas também da persistência e da garra, né? De seguir em frente nos momentos difíceis. Milhares de pessoas em momentos de dificuldade, de dor, de doenças, condições socioeconômicas difíceis, acidentes, dores diversas no sentido psicológico, as pessoas buscam o Jesus como referência, como apoio. E sentem o bálsamo, o refrigério, o carinho na alma por conta
da atmosfera que o nome dele reflete. Ao acionar o nome de Jesus, nós acionamos um mecanismo amplo de ajuda coletiva. Muitas almas vêm em nossa ajuda porque sintonizam também com a atmosfera de amor do Cristo e de caridade. Então, o Espiritismo tem essa bandeira do lado do cristianismo, redivivo, atualizado, sem dúvida, com a fé raciocinada, como Kardec coloca, mas que não deixa de ser uma força, né, uma referencial muito grande para nós espíritas. O amai-vos é o que Kardec deixou para nós. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, a afetividade do Cristo está presente em nossas vidas, na doutrina, nos vários trabalhos sociais, houve trabalhos mediúnicos, que é trabalho de Cristo, trabalho de caridade profunda, o lado mediúnico, e nós exercemos isso com muita serenidade, alegria, confiança, e sabemos que, apesar das dores e dificuldades que a vida nos presenteia, não é para nos derrotar, é para nos fazer lembrar de que, sendo deuses, podemos fazer o que Jesus fazia e muito mais. Nós temos um compromisso com a vida, um compromisso com a sociedade, um compromisso conosco próprios, de superarmos nossas dificuldades, nossas inferioridades que ainda graçam na alma, com o exercício pleno de uma caridade objetiva, alegre, positiva, confiando nas pessoas e no mundo, apesar do mundo como é, porque foi esse o exemplo que ele deu. Veio confiando em aqui está, mesmo sabendo dos homens difíceis que ele conviveria, das dificuldades e dores que passaria na convivência com essa humanidade tão ainda rasteira, tão ainda problemática, mas ele não se intimidou, ele enfrentou e, como ele dizia, dá conta da tua administração, porque ele deu conta e administrou bem o mercenato, a vida missionária que ele veio exercer e deixar como exemplo vivo, sem escrever uma linha. Ele dividiu o tempo, a história é antes de Jesus e depois de Jesus. Sem escrever uma linha, ele mobilizou muitas mentes e corações para escreverem sobre ele, escreverem sobre o Evangelho, escreverem sobre a relação com Deus, em várias religiões da face da Terra, e com isso mostra a força da humildade dele, o seu grande poder por ser eterno, por trazer a mensagem da eternidade, da esperança para todos nós. Viva Jesus, portanto, como diria o nosso querido, sempre bem lembrado, né? Luiz Barreto Vieira, ele tinha essa frase: vivas a Jesus, quando ele terminava as palestras dele, e eu me lembrei dele agora, que era um tema que certamente ele sempre gostou de falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, caridade e fraternidade. Paz para todos, obrigado pela oportunidade e que tenhamos um fim do ano, um Natal dos nossos corações. Não um Natal festivo exatamente, externo, com decorado ou decorado, mas que no nosso sentimento nós possamos passar para as pessoas, né? O afeto, o carinho, não apenas no Natal, mas todos os dias do ano. Porque esse é um dos trabalhos que o Espiritismo, é um dos trabalhos que Jesus nos ensinou. Muito obrigado.